Mensagem do Espírito de Joana de Ângeles, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Momentos de felicidade. Insegurança e medo. O homem é as suas memórias, o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social, educacional. Essas memórias constituem-lhe o que convém e o que não é lícito realizar. Concorrem para a libertação ou a submissão aos códigos estabelecidos, que propõem o correto e o errado, o moral, o legal, o conveniente e o prejudicial. Em face de tais impositivos, desencadeiam-se no seu comportamento as fobias, as ansiedades, as satisfações, o bem ou o mal-estar. Neste momento social, o medo assume avantajadas proporções, perturbando a liberdade pessoal e comunitária do indivíduo terrestre. Procurando libertar-se desse terrível algoz, as vítimas intentam descobrir-lhe as causas, as raízes que alimentam a sua proliferação. Todavia, essas são facilmente detectáveis. Estão constituídas pela insegurança gerada pela violência, pelo desequilíbrio social vigente, pela fragilidade da vida física. Saúde em deterioramento, equilíbrio em dissolução, afetividade sob ameaça, receio de serem desvelados ao público os engodos e erros praticados às escondidas, e por fim a presença invisível da morte. Mais importante do que pensar e repensar as causas do medo é a atitude saudável. Ante uma conduta existencial tranquila, pelo fruir cada momento em plenitude, sem memória do passado, evitando o padrão atemorizante, nem preocupação com o futuro. A existência humana deve transcorrer dentro de um esquema atemporal, sem passado, sem futuro, no interminável presente. Não transfiras para depois a execução de tarefas ou decisões nenhumas. Toma a atitude natural do momento e age conforme as circunstâncias, as possibilidades. Cada instante vive-o totalmente, sem aguardar o que virá ou lamentar o que se foi. Descobrirás que assim agindo, sem constrições, nem pressas ou postergações, te sentirás interiormente livre, pois que somente em liberdade o medo desaparece. Não aguardes nem busques a liberdade. Realiza na consciência plena, que age de forma responsável e tranquiliza os sentimentos. O medo desfigura e entorpece a realidade. Agiganta e avoluma insignificâncias, produzindo fantasmas onde apenas suspeitas se apresentam. É responsável pela ansiedade, medo de perder isso ou aquilo, sem dar-se conta que somente se perde o que se não tem, portanto o que não faz falta. A ação consciente, prolongando-se pelo fio das horas, anula o medo, por não facultar a medida do comportamento nas memórias pessoais ou sociais. Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, negou o amigo que o amava e a quem amava. Judas, por medo que ele não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor. Os beneficiários das mãos misericordiosas de Jesus, por medo, se omitiram, quando ele foi levado ao sublime holocausto. Pilatos,
por medo, indeciso e pusilânime, lavou as mãos quanto à vida do justo. E Anás, Caifás, a turba multa, com medo do homem livre, resolveram crucificá-lo, mediante o hediondo e covarde conciliábulo da própria miséria moral que os caracterizava. Ele, porém, não teve medo. Pensa e busca-o, libertando-se do medo e seguindo-o em consciência tranquila, por cujo comportamento sentirás pleno em harmonia. Joana de Ângeles.